Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, iniciamos mais um podcast com Cristiano Richelli, esse que vos fala com muita alegria. Mais uma vez aqui você está me deixando acessar a sua telinha, seja no notebook, né, na sua Smart TV, seja no seu celular, smartphone. Muito obrigado por deixar entrar dentro da sua casa e muito obrigado pela sua grandiosa audiência. Olha, hoje nós vamos aí estar conversando, batendo um papo legal sobre assessoria ao terceiro setor. Com ela, Inara Neves, assistente social. Inara Neves, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Obrigada, Cristiano. Quero dizer que é uma alegria, é um prazer poder estar aqui, né, junto com você, para a gente aí contribuir com algumas informações, contribuir até mesmo com o nosso itinerário nesse trabalho junto ao terceiro setor. Isso aí, Nara. Vamos lá para o ponto, já no objetivo geral do que nós vamos fazer aqui, que é, me conta um pouco sobre a sua história, aonde você se formou, como você decidiu abrir a assessoria. Fala um pouco da sua autobiografia para mim, ou para nós. Vamos lá, né? Eu tenho, né, uma grande trajetória em todos os lugares que eu vou. Eu costumo me colocar dizendo, a minha trajetória iniciou como um ponto de referência, né, como um ponto de partida da minha vida dentro da Igreja Católica, né, onde eu pude ganhar muitas das experiências que hoje eu trago na aplicação do trabalho junto ao terceiro setor. Então, foi durante esse período, né, que a gente foi se identificando com esse trabalho junto ao terceiro setor, né? Acredito que todo mundo sabe o que é terceiro setor, né? Terceiro setor é aquele segmento que está relacionado a atividades onde a sociedade civil presta serviço, né, de relevância social. Então, nessa trajetória, eu pude me formar, né, como assistente social pela Universidade Federal da Paraíba. A gente concluiu no ano de 2000, então a gente já tem uma bagagem de 25 anos, né, dentro da assistência social, onde eu pude trabalhar propriamente dito na assistência social, dentro de CRAs, dentro de CREAs, né, visitando comunidades junto do povo. Também tive a oportunidade de trabalhar junto a hospitais, né, e a gente sabe essa demanda como é sofrida dentro da nossa sociedade. Tive a oportunidade também de trabalhar em vários projetos sociais. A minha trajetória ela me ensinou dentro da minha vida missionária. Eu passei 18 anos, né, como missionária numa comunidade religiosa aqui de João Pessoa. E nesses 18 anos a gente pôde também desenvolver muito trabalho voltado, né, para projetos sociais. E nessa identificação, foi aí que a gente foi encontrando sentido para que a gente hoje tenha essa prática voltada para esse público que são, né, as pessoas que trabalham junto à causa social. Como você pediu para eu falar um pouco da minha trajetória, tudo começou, né, com esse desejo de fazer com que os projetos sociais da instituição que eu fazia parte, ele tivesse sustentabilidade. Na década de 90, eu fiz parte de uma comissão que foi para a Argentina. Então, a gente passou 15 dias na Argentina, fazendo um curso de captação de recursos e estruturação de projetos dentro da Igreja Católica. Então, fiz parte dessa comissão e foi muito bom o nosso aprendizado, né? Isso na década de 90, que a gente fez essa parte. Concluí meu curso e no ano de 2007 a gente abre, né, nessa instituição, aqui em João Pessoa, um projeto social. E de lá para cá a gente não soltou mais a causa. Então a gente trabalha sempre voltado, sempre ajudando e fazendo esse crescimento junto com a política da assistência social. Vale salientar
que de 2000 para cá, a política da assistência social ela evoluiu bastante, né? E tenho, a cada dia, a cada ano, sempre que eu posso, atualizado meus conhecimentos para poder contribuir de forma melhor. No ano de 2015, a gente também fez, né, em São Paulo, junto com as Paulinas e a PUC, a gente fez uma pós-graduação em comunicação social, que também veio agregar, né, a todo esse conhecimento e a tudo aquilo que eu tenho feito e desejado contribuir com o terceiro setor. Olha só, e realmente bastante extensa sua experiência, o seu conhecimento, não é? Isso é muito importante e isso traz propriedade para aquilo que você hoje exerce e faz a função aí de gestão de projetos sociais, né? Muitas pessoas dizem, OSC, antes chamava de ONG, né? Antes chamava de ONG, hoje a gente chama de OSC, né? Teve essa mudança ou depois que houve aí a lei normativa específica, né? Que é o MIROSC, passou a ser de OSC, de ONGs para OSC? Foi dentro da lei isso ou só foi nomenclatura mesmo que precisava ser organizada ou ser mudada? Essa história de nomenclatura começou logo no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Onde a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, ela quis identificar o grupo de pessoas, as organizações, né, as instituições que ajudavam as pessoas, que tinham projetos, que abraçavam causas em defesa da humanidade, e ela quis dar uma nomenclatura a essas instituições e organizações, e aí a ONU chamou de organização não governamental, que é o que a gente conhece a nível mundial, que chamamos de ONGs, né? As ONGs são aquelas organizações sem fins lucrativos que ajudam e que abraçam causas em prol do social, do coletivo. E aí, de lá para cá, do pós-Segunda Guerra Mundial para cá, a gente diferenciava o que é Estado e o que é sociedade civil. Então, Estados são organizações governamentais e sociedade civil são organizações não governamentais. Aqui no Brasil, né, com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que tem regulamentado as parcerias entre o setor público e o setor privado, chamou, né, essas instituições, essas organizações de organização da sociedade civil, que a gente chama de OSC ou OSC. Sim, sim. Então, aqui no Brasil, assim, juridicamente, a gente tem substituído o nome ONG pelo nome OSC, né, para poder identificar todo e qualquer trabalho que é feito pela sociedade civil e não pelo governo. Então, a gente costuma dizer que o nome ONG aqui no Brasil está entrando em desuso. Não que ele esteja errado, mas legalmente a gente tem utilizado o nome OSC, OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, que engloba, né, fundações, associações, clubes, institutos, né, organizações religiosas e até as cooperativas voltadas para o social. Olha só, que maravilha, né? Que maravilha. O que levou você... Você já tem um vasto conhecimento, você já falou já participou de diversos projetos, mesmo não sendo assistente social, como profissão, tendo ainda se formado, né, nem entrado na universidade, você já participava, né, na parte religiosa e fazia essa parte social, essa causa social. Mas, para quem está nos vendo e nos ouvindo também, o que é necessário, né, para que a sua assessoria fosse voltada ao terceiro setor? Qual foi as dificuldades que você encontrou nesse caminho, né? E aí você disse, não, precisa realmente organizar uma assessoria para ajudar aí essas instituições que estão fazendo o bem. Eu acredito que seja um braço estendido do Estado, né, as OSCs. Há quem critique, né? No Brasil, Jesus foi criticado também, né? Se Jesus Cristo, Filho de Deus, foi criticado, né? Mas há quem critique também o trabalho das OSCs, que dizem que está tirando até o trabalho do Estado, né? A responsabilidade do Estado. É uma coisa de uma pessoa que realmente não entende. Quando eu leio muito sobre isso, eu gosto, né?
de ler, porque eu acho que as OSCs faz um bem tremendo onde elas se instalam dentro da comunidade, ela promove realmente a equidade, aquele trabalho social de cursos, enfim. Tudo isso faz com que a comunidade cresça, né? Faz com que as pessoas que estejam ali naquela OSC, elas possam se desenvolverem. Então, mas voltando para a minha pergunta, qual foi o fator principal que você decidiu? Não, eu vou trabalhar fazendo essa assessoria. Qual assessoria que você dá dentro das OSCs? Que tipo de assessoria? Você poderia definir quais são os serviços ou produtos que você leva para as OSCs? Posso sim. Então vamos lá para o comecinho, tá certo? Bastante extensa, né? Foi uma pergunta bem grande. Mas aqui é um bate-papo, minha gente. Aqui a gente não tem nada. Olha, aqui nós não fazemos nada assim, bem. Como é que possamos dizer? Uma coisa bem formal. Não, aqui é um bate-papo, é informal. Um podcast é uma coisa informal, é uma conversa, é um diálogo. Como se estivesse na sala da sua casa ou da minha, tomando aquele café e conversando sobre a minha profissão, a sua profissão. E as pessoas que estão em casa, elas vão entender isso muito bem. Com certeza. Então, vamos lá organizar aí essa pergunta que foi bastante extensa. Primeiro, eu queria dizer que no ano de 2011, é o ano de 2019, eu estive numa cidade aqui próximo, né, de João Pessoa, no Brejo Paraibano, onde eu pude ir lá ter contato também com várias situações de instituições abrindo, de organizações envolvidas com a agricultura familiar. Então, a gente foi percebendo que com a escola, né, a Escola do Carmelo, essa necessidade que já ia surgindo dessas instituições se manterem, se organizarem e conseguirem evoluir através de uma gestão apropriada. E aí, tendo esses contatos no ano de 2009, quando eu retorno para João Pessoa, né, novamente eu retorno a dialogar e fui convidada a integrar, né, o grupo social, né, da organização religiosa que eu fiz parte como missionária, que é a Comunidade Doce Mãe de Deus, e lá dentro foi novamente colocada essa proposta, né, dessa organização, né, para a sustentabilidade. Eu costumo dizer que organizar é ser sustentável. Então, dentro de todo esse trabalho, desse itinerário, desse percurso, a gente começou a perceber, né, e analisando os contatos que eu tive com diversas situações da sociedade civil, que a maior necessidade deles é a captação de recurso, Cristiano. A captação de recurso seria o financeiro. Exatamente. Para manter os funcionários, manter o aluguel, a água, a luz, enfim. Tudo que precisa, as atividades. Para manter as atividades daquela causa. Então, a gente começou aí, todo mundo começou a chegar, né? E eu comecei a analisar essa grande necessidade, né? Como vai sustentar os trabalhos, as atividades que cada instituição tem. Então, a gente chegou dentro dessa proposta e aí, com o decorrer do percurso, né? De 2020 para cá, 2025, 5 anos, né, nesse trabalho específico, junto com a minha assessoria, a gente começou a perceber que não é só a questão da captação de recursos que as instituições precisam. Elas precisam primeiro entender o que elas são no mundo. Então, a gente começou a fazer um trabalho de planejamento estratégico, de encontrar missão, de encontrar, né, a visão, os valores que cada instituição tem e, a partir daí, começar a dizer o que eu sou, o que eu quero e como eu vou chegar onde eu quero. E a gente começou a perceber que a maior necessidade é realmente entender o que cada instituição é. Então, nesse percurso de lá para cá, eu tenho feito vários workshops, né? Acho que a gente já capacitou mais de 500 pessoas nesses workshops, ensinando o que é o terceiro setor, o que é uma organização da sociedade civil, como estruturar, como se organizar e estar com toda a documentação ok para poder captar recursos. Porque a sustentabilidade, ela vem depois da organização.
Primeiro tem que se organizar, para depois você conseguir ter a sua sustentabilidade, conseguir captar recursos. Então, a gente vem feito esse trabalho, a gente tem tentado, né, fazer com que todas as organizações que a gente dá assessoria, né, possam trilhar esse caminho. Olha só, você falando isso aqui, eu sou da área de marketing, de publicidade. Primeiro ponto que eu pude entender, hoje as associações, que tanto faz sendo, que eu entendi, OSCs e institutos, todos eles são uma associação, né? As OSCs, institutos, todos estão dentro do mesmo padrão de associação. Né? Exatamente. Existe hoje na questão jurídica da lei brasileira, tá certo? Que ou você é denominada associação privada ou fundação, ou organização religiosa, ou cooperativa social. Aí dentro das associações estão os clubes, os institutos, as confederações, todos eles são associações. Nós vamos voltar a esse ponto, ótimo, porque é um ponto que precisa esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo. Nem todo mundo sabe como é que se classifica. Eu posso ver que hoje o terceiro setor ele é uma forma de empreendedorismo também, né? Eu estava dando uma lida sobre o terceiro setor e eu vi que o terceiro setor hoje, na empregabilidade e no avanço de recursos, né, ou recursos e na área também econômica, tem potencializado muito o nosso país, né? Eu vou falar do Brasil, onde nós estamos, e acho que fica só aí atrás do agro. É uma coisa impressionante, né? O quanto hoje o terceiro setor movimenta a parte econômica e a parte, claro, se você gera emprego, você gera renda, você gera lucro, né? O PIB também é alcançado por esse trabalho do terceiro setor. Uma pergunta que eu quero lhe fazer, você já falou um pouco sobre a captação, que é muito importante, e eu falei da área que eu atuo também, né? Essa área de publicidade, de marketing. O que eu acho super interessante é que hoje, pelo que você definiu aí na sua fala, as instituições elas precisam estar aí alinhadas e também, né, aptas para tanto vender o seu produto, porque não deixa de ser de uma venda de um produto, né? Pelo que eu entendo da minha área, e também a captação de recursos. Ela precisa estar apta para isso também. E seja a captação de recursos seja feita por emendas parlamentares ou então por convênios governamentais, também tem o segundo setor, que são os empresários, e a pessoa física também que faz suas doações, né? Então eu queria que você pontuasse tudo isso e falasse para nós qual a importância de quais são os primórdios das instituições estarem alinhadas com a documentação. Quais são essas documentações que precisa para estar alinhada, né? Primeiro ponto. Qual a importância para poder fazer a captação de recursos, seja no terceiro, seja no primeiro setor e no segundo setor. O primeiro setor, quando eu falo, porque é a parte governamental, né? Onde tem as emendas parlamentares e impositivas, que são também destinadas para as OSCs, e o segundo setor, que são os empresários e a pessoa física também que doa. O que é que precisa? O que é que elas precisam para estar alinhadas, para poder ter esse recebimento desses três segmentos que eu citei para você aqui agora? Primeiro setor, que é governamental, que são as emendas e convênios. Segundo setor, que são os empresários, né? Existem muitos editais de empresas também grandes que abrem para poder ajudar. E a pessoa física, né? Aquela pessoa que doa bastante. A gente vê nessas campanhas que existem nas televisões aí abertas, nessas TVs abertas, que falam muito sobre isso nessas campanhas. Foi um pouco... Fica à vontade. Na realidade, quando você fala, Cristiano, você traz um monte de assunto. Vamos tentar compilar aqui para a gente poder conseguir trazer, né, as informações conforme cada ponto que você colocou aí. Realmente... hoje o terceiro setor ele é responsável por mais de 4% do PIB brasileiro. Ou seja, ele movimenta mais de 220 bilhões de reais no mercado aqui brasileiro, na economia brasileira. Né? O terceiro setor
Em 2023, ele gerou aproximadamente 4,7 milhões de empregos no Brasil. Então, para você ver como esse setor ele tem contribuído com a economia brasileira, como esse setor tem contribuído também com a questão da empregabilidade aqui no Brasil. Então, às vezes as pessoas não têm noção do quanto o terceiro setor ele contribui não só com o impacto social em resolver problemas que o Estado não tem conseguido resolver, tem chegado em lugares onde também o governo não consegue chegar, mas não só isso, também tem gerado emprego e renda para as famílias do Brasil. Então, é um setor que a gente deveria realmente olhar com ele com carinho. E é por isso que eu digo, né, naquilo que você falou, qual a documentação? Então, para você poder fazer parte dessa estrutura que não só tem impacto social, que muda realidades de territórios, mas que também gera emprego e renda, para poder chegar a esse nível, você precisa também ter o mínimo, um estatuto alinhado com o marco regulatório, um CNPJ que conversa com o seu estatuto, saber definidamente qual é a causa que você vai abraçar, porque não adianta você abraçar todas as causas. A sua instituição ela vai conseguir ir mais longe e ter mais resultado se ela tiver uma única causa, se ela se empenhar em transformar aquela missão que ela gostaria, que ela até todo mundo só abre uma instituição com uma missão. Né? E às vezes começa a abraçar porque as necessidades do social elas são múltiplas e gritantes. Então quer abraçar todas as coisas, mas nem sempre esse é o melhor caminho. Eu digo que focar na missão principal, naquilo que originou a sua instituição e fazer bem feito vai gerar mais impacto e vai ter condições de você organizar melhor a gestão da sua instituição. Então, precisa ter estatuto alinhado com o MIROSC, precisa ter um CNPJ que conversa com o estatuto, precisa ter sua missão bem definida, que está linkada tanto com o CNPJ como com o seu estatuto e precisa, mais do que tudo, dividir funções. Não existe uma pessoa que faz tudo, precisa dividir funções. E cada vez mais a instituição ela tem que pensar também em profissionalizar aqueles que estão abraçando a causa e até mesmo remunerar, né? Porque para que a gente possa se dedicar 100% a uma causa, a gente precisa também ter a nossa provisão garantida, né? Então, se eu tenho um trabalho remunerado em prol de uma causa, eu vou poder muito mais me dedicar. Então, é um percurso que vai seguindo e vai cada vez mais fazendo crescer a sua proposta. Então, você também falava de primeiro, segundo, terceiro setor aí na sua fala. Para que fique assim bem entendido, primeiro setor, segundo e terceiro setor é uma forma de organizar a sociedade de forma econômica. Então, tudo que é envolvido com a economia, com os recursos públicos, estão no primeiro setor, na esfera federal, estadual e municipal. Então, tudo que está relacionado com o capital privado, né, com o mercado, está dentro do segundo setor, que é a questão das empresas e estabelecimentos privados da economia. E tudo que está na filantropia, sem fins lucrativos, voltado para a sociedade para a sociedade, está no terceiro setor. Então, a divisão está aí do setor voltado, né, para essa divisão econômica da sociedade, de organização social. Quando eu estou no terceiro setor, além do voluntariado, a gente precisa também focar
que existem outros meios da gente sustentar aquela instituição, aquela organização. Hoje, com o marco regulatório que veio, né, legalizar e facilitar, né, as parcerias do público com o privado, ou seja, dos governos, dos estados, da federação com as organizações sociais, com esse marco ficou mais claro e mais fácil. Então, de que forma acontece? Através de chamamentos públicos. Então, tanto o governo federal como os estados e os municípios, eles vão criar sua legislação de acordo com o MIROSC para poder legalizar, para poder regulamentarizar as parcerias deles com a sociedade civil. Então, acontece os chamamentos públicos, quando lança um edital e convoca a sociedade civil para concorrer a um recurso para poder realizar alguma atividade de interesse público que o Estado ou o município gostaria de transferir para as organizações. Então, muito trabalho hoje com pessoa idosa, de saúde, muito trabalho hoje com a questão social, criança, adolescente, né, pessoa com autismo, tem sido realizado através dessa parceria com o público e o privado, que é através de chamamento público e o que a gente tem ouvido falar ultimamente, as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas são um benefício para a sociedade, porque muitas vezes elas ficavam dentro das prefeituras, dentro das secretarias estaduais, dentro dos ministérios e não conseguia chegar lá na rua, né, onde a gente convive, onde tem aquela OSC, onde tem aquela organização. Né? Porque a OSC, ela chega mesmo no que tem que chegar, que é no povo. Exatamente. Porque quando você é um presidente de uma OSC, você conhece a dor de cada pessoa que está ali da sua OSC. E né? A comunidade está dentro das organizações. Sim. A comunidade estão dentro das associações, dos institutos. Então, a população que está ali dentro, ela é beneficiada. Que antes essa emenda não chegava, esse recurso não chegava até esse povo e através das emendas parlamentares conseguem chegar. E aí é exigido que as instituições, as associações, elas tenham uma transparência. E aí é onde entra também a nossa assessoria para ajudar as instituições a terem essa transparência, a tornarem público esses recursos e os resultados que esses recursos têm prestado, né, têm feito dentro da sociedade, da comunidade, dentro daquela causa atendida. Então, além desse recurso que vem através dos chamamentos públicos, das emendas parlamentares, que é o do primeiro setor, a gente tem o segundo setor, que hoje em dia a gente fala muito do ESG, né, que é a questão da sustentabilidade, do compromisso local que cada instituição privada, ou seja, cada empresa precisa ter junto à população. E aí, dentro desse patamar, a gente tem o voluntariado, a gente tem os compromissos com as causas sociais e a gente tem as grandes empresas, Cristiano, que lançam os editais de chamamento público. Esses editais, eles estão fundamentados também na dispensa que o primeiro setor, que o governo federal faz dos impostos, ou seja, cada vez que uma empresa lança um edital para uma lei de incentivo, que é voltado ao esporte, ao meio ambiente, à cultura, à empregabilidade, então ele deixa de colocar um recurso no governo federal para colocar o recurso dentro das organizações da sociedade civil. Então, mais uma vez, a gente vê essa necessidade e importância da organização. E eu acho que eu já consegui falar, né, e responder a sua extensa pergunta com essa extensa resposta que eu dei agora. Não, é muito importante isso, porque poucas pessoas entendem
ou conhece o trabalho do terceiro setor? Porque geralmente o pessoal fala logo, é ONG, né? É uma ONG, não é? Então, não. Então, existe um trabalho extenso, existe uma estrutura imensa. Tudo isso que você falou, sua assessoria, ela faz a capacitação do profissional da OSC, ela alinha a OSC na documentação para ficar apta a receber os recursos, você faz a orientação de treinamento, enfim. A profissionalização, fala-se muito de profissionalização dentro do terceiro setor. Você acha que isso é importante e realmente tem que existir a profissionalização dentro do terceiro setor? Quando eu falo em profissionalização, é que os colaboradores eles possam ter treinamentos e entender com clareza qual é a sua função que desenvolve dentro de cada associação ou OSC. Queria que você falasse um pouco o que é que vocês fazem de trabalho dentro da assessoria SJ, né, que transforma a vida daquele funcionário ou aquele colaborador que está dentro da OSC. Qual a visão que vocês levam para as OSCs para a parte dos colaboradores que estão ali trabalhando? Seja ele da parte de serviços gerais, seja ele da parte administrativa, seja ele que é um oficineiro, enfim, a direção. Queria que você falasse um pouco desses serviços que você, através da sua assessoria, presta dentro das OSCs e que tem realmente modificado a estrutura da OSC para melhor. Falando de gestão, tá certo? Empresarial, a gente começa já a perceber que há uma necessidade, não só dentro das OSCs, mas em todo lugar, da capacitação, do treinamento. Então, quem treina, quem se capacita, pode realmente ter um resultado melhor. Então, sim, eu acho isso importantíssimo que você está falando, Cristiano, que todas as organizações, todas as associações, elas tenham esse conhecimento. E é como você falou mesmo, é da pessoa lá da copa, da portaria, aquele que está lidando com o menino e a menina, com a senhora e o senhor, na prestação do serviço. É também aquela pessoa que está na parte administrativa. Então, todo mundo precisa entender como funciona as organizações da sociedade civil. Eu acho que se eu entendo onde eu estou, como funciona e onde a empresa, onde a instituição quer chegar, todo mundo cresce, o impacto social ele é mais relevante, né, quando tudo isso acontece. Então, por entender isso, a SJ Assessoria Social, né, que a gente abriu justamente por causa dessa necessidade que a gente viu, ela mensalmente ela oferece capacitações para todo mundo que a gente dá assessoria. Então, tem um contrato de assessoria conosco, então, mensalmente a gente abre, né, capacitações para que todo mundo entenda esse universo que é o terceiro setor. Então, a gente chama mesmo as organizações para sentar e para se capacitar. E todas aquelas que têm vindo, a gente tem visto que tem crescido, que tem melhorado, né, nesse sentido de se organizar, da sustentabilidade e da prestação do serviço à comunidade. Então, é muito importante, sim, que tenha esse processo de capacitação. Olha, Cristiano, toda política pública, né, olhando assim da questão do Estado, do município, do governo federal, toda política pública ela tem lá, né, uma necessidade, uma meta, que é a capacitação permanente. Então, o Estado já sabe disso, hoje as empresas já investem, né, nos seus funcionários, na questão de capacitação e treinamento, e o terceiro setor também não está fora disso. A capacitação continuada, esse trabalho de conhecimento, esse também network que acontece dentro das capacitações, ele só vem a contribuir e a melhorar a prestação de serviços.
Você falou muito aí sobre captação de recursos. Eu vejo que é a mola, o eixo principal de qualquer instituição, e eu acho que até mesmo né, de empresários também, a captação de recursos se dá de outras formas, né, de venda de produtos e serviços. Me diga uma coisa, a transparência e a prestação de contas, ela tem que ser feita. E me parece que é muito rígida, principalmente quando se trabalha com dinheiro público, né? Que são dinheiros de emendas parlamentares, de convênios, enfim, de editais públicos. Eu queria que você falasse um pouco, né, para a gente expressasse rapidamente, falasse um pouco para a gente, explanasse rapidamente, por que a importância de se ter aí alinhado dentro de uma assessoria, que você me falou que dentro da sua assessoria você tem um contador, você tem a pessoa do marketing, você tem a pessoa do administrativo, então cada pessoa é responsável por um setor, não é? Você trabalha, né? Você está alinhado, tem a parte jurídica também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa estrutura que você tem dentro da sua assessoria e a importância da transparência e a prestação de contas. Me parece que também é obrigado a ter sites agora, todas as OSCs, né, vão ter que ter sites para poder estar mostrando o seu serviço à comunidade, né, e também prestando contas a comunidades e também aos setores públicos. Fala um pouco sobre isso, nessa linha. Então vamos lá, vamos por partes, né? Vamos começar falando... Eu acho que eu estou tirando as minhas dúvidas. Vamos começar falando, né, do que você falou sobre captação de recursos. Para o Estado poder efetuar as políticas públicas, ele cobra impostos, né? Então, os impostos que tem os governos, tanto federal como estadual e municipal, recolhe, eles vão fazendo e efetuando as políticas públicas. Saúde, educação, habitação, né, saneamento, e aí vai as políticas públicas, da assistência social e tudo mais. As empresas, elas têm um produto ou um serviço para vender. Para que elas possam se manter, elas precisam vender os seus produtos ou seus serviços para poder gerar capital e manter toda a estrutura delas. E aí a gente chega às associações, fundações, organizações religiosas, né, que para se manter também vai precisar de recursos. Então é normal que exista, de alguma forma, a entrada de recurso, seja ele através do voluntariado, de doações ou de parcerias, né, público-privada, de editais, alguma fonte de financiamento tem que ter para essas instituições funcionarem. Então, quando a gente fala de captação de recursos, a gente está falando diretamente de sustentabilidade das atividades dessas instituições, certo? Sim. Aí a outra pergunta que você fez foi a questão de como a assessoria ela se organiza para ajudar. Hoje nós temos parceria com 2 escritórios de contabilidade, que é a ME Contábeis e também Fernandes e Franca. Então, esses 2 escritórios trabalham junto conosco, com a nossa assessoria, para a questão da parte contábil. Por quê? Quando você falou das exigências de transparência e prestação de contas, que foi regulamentado com o MIROSC, e cada vez mais tem se tornado claro a forma, né? Ano passado a gente teve o Supremo Tribunal, através do ministro Dino, exigindo um site de transparência social. Olha só a lógica. Se o Estado, o governo federal e o município, eles precisam ter site de transparência, as organizações que recebem recursos públicos também precisam ter transparência. Então, a lógica foi essa. Então, se a gente exige de um lugar que tenha transparência, a gente também vai exigir do outro que tenha transparência. Então, para que as instituições possam tornar público, né, através de sites ou das redes sociais, o recurso que recebeu, aonde foi empregado e o resultado que tiveram. É de forma simples. Então, a gente tem também, com a CR Assessoria, essa parceria para que essa parte de transparência dentro do digital esteja acontecendo. Então, são as parcerias que a gente tem para que possa o todo, né,
de cada organização que a gente assessora possa ter um resultado e possa ter a transparência e o impacto necessário. Eu falo isso porque é minha área e, inclusive, eu acredito que as redes sociais também devem estar bastante alinhadas, né? Eu acredito que deve estar bem configurada para poder eles terem uma notoriedade. E eu acredito também que o tráfego pago ajuda bastante até para a captação de recursos. E eu acho que é importantíssimo, né? Todo mundo que trabalha com recursos públicos tem que prestar conta e tem que ser transparente. Cristiano, na atualidade, a comunicação é no digital. Sim, com certeza. É totalmente dessa nossa época, é totalmente desse novo tempo que a gente vive, da contemporaneidade, que a gente vê o digital. Então, se você não se comunica pelo digital, você vai ficar para trás. Né? E a gente vê que cada vez mais esse posicionamento através do tráfego pago, né? Essa profissionalização dentro do digital é a tendência. E por que não as organizações também não entrarem nisso e poderem tanto divulgar o seu trabalho como também suas campanhas de captação de recursos? Olha só, nós sabemos que é um desafio imenso você ser empresário num país. Imagina você gerir aí uma OSC, né? Uma associação que também não é fácil. Não é fácil, né? Passa pelas mesmas dificuldades, eu acredito que sim. Né? Então, assim, na sua opinião, no Brasil hoje, na nossa Paraíba, em João Pessoa especificadamente, onde você trabalha, porque nós estávamos conversando antes aqui, você também tem até instituições no Rio de Janeiro, em São Paulo, quase no Brasil, na parte do Brasil inteira, nos estados, você tem também, você faz assessoria de algumas OSCs. Quais são os maiores desafios das OSCs no Brasil, que é peculiar? Quais são os maiores desafios? Você poderia falar, citar alguns para nós, que eu acho que são muitos. Mas, assim, os principais que você acha que é um desafio para todas as OSCs. É uma realidade onde você conversa com os gestores, com os diretores, e eles relatam algo que é idêntico. E não importa se seja na Paraíba, em João Pessoa, na Paraíba, o Rio de Janeiro, né? Enfim, São Paulo, Minas, enfim. Na realidade, Cristiano, eu já falei sobre isso, né? Ao longo de toda essa nossa conversa aqui, que está simplesmente focado na organização. Se a instituição ela é organizada, tem uma boa gestão, então ela consegue desenvolver suas atividades e sua sustentabilidade. Então, quando você perguntou, Inara, qual é a maior dificuldade? É realmente a organização. É um estatuto bem feito, é um CNPJ conversando com o estatuto, é a divisão das tarefas dentro, mesmo sendo voluntária, dentro da instituição. Então, quando isso acontece, a gente consegue ver as instituições organizadas, funcionando, né? Parece que a máquina, ela roda melhor quando tudo isso está bem alinhado. Então, a maior dificuldade, além de recursos para poder manter as atividades, é a organização interna da instituição. Né? Muitas instituições, infelizmente, têm uma pessoa que abraça a causa e as outras pessoas que compõem a diretoria nem sabem, né, como as atividades acontecem. Então, a gente precisa realmente alinhar, né, essa vertente dentro das instituições. Agora, eu gosto muito, dentro do podcast, eu gosto muito que os meus entrevistados deixem uma dica, né, para o pessoal. E chegou o momento de fazer de você deixar a sua dica, né, as suas dicas. Eu vou para a primeira pergunta, tá certo? A primeira dica é uma dica de gestão, né, para os gestores de OSCs, né? Qual o conselho que você daria hoje para eles que estão enfrentando as dificuldades? Bom, a primeira coisa que eu diria para quem tem uma instituição é que ele entenda qual é a causa da instituição dele. Entendendo qual é a causa da instituição dele, ele organize a questão da sua documentação. Então, essa é a maior dica. Se a instituição está com a sua documentação ok, ela está apta para captar recursos. Então, corra atrás de organizar a sua documentação. Essa é a primeira dica que eu digo. Entenda a missão e organize sua documentação de acordo com a sua missão. Olha só, então isso é importante,
Muito importante. Então, sem a documentação, sem estar, como nós falamos, sem estar linearmente com a documentação toda organizada, apto, né, para receber, você não vai estar. Se está desorganizado, você não consegue receber nenhum tipo de recurso. Não consegue ser sustentável, né? Pode até ser sustentável através da doação de pessoa física, mas na hora que você vai para a parte governamental ou até mesmo empresarial fica mais difícil. Uma outra questão na parte de gestão, Inara, nós vemos uma dificuldade imensa de como nós falamos, de manter as OSCs. Mas vocês conseguem também trabalhar com editais, organizar editais, colocar a instituição para concorrer ou participar de editais? Vocês conseguem também na assessoria de vocês? Vocês têm também aí essa expertise aí, enfim? Sim, nós também trabalhamos com a submissão de propostas para editais, né? A gente organiza toda a documentação, né, e submete a proposta de acordo com cada edital e de acordo com cada atividade das instituições que a gente dá assessoria. E se com certeza, diretor, o presidente de uma OSC, né, vai estar vendo aí, está nos assistindo, ou até mesmo alguém que trabalha, né, no terceiro setor, como faz para contratar uma assessoria? Como é que faz para pagar essa assessoria? Como é que contrata uma assessoria? Eu estou pensando aqui, tudo bem, é ótimo. O que você está dizendo aqui, perfeito. Olha, sem assessoria ninguém chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Mas como eu faço para contratar? Como é que eu faço para contratar? Eu sendo um presidente de uma OSC, eu tiro dinheiro do bolso. Como é que eu faço para eu contratar? Por exemplo, eu quero contratar os seus serviços. Eu vi que você já tem um giro muito grande, já tem uma experiência. Então, como eu faço para contratar o serviço da SJ Assessoria? Bom, na realidade... Contratar e pagar, viu? Na realidade, a gente que trabalha dando assessoria, a gente sabe que a primeira pessoa que vai investir na causa da instituição é a direção. Então, a primeira coisa que são os diretores que eles têm que organizar a instituição. Então, geralmente, quando as pessoas procuram a minha assessoria, né, elas se organizam, a diretoria se organiza, as pessoas que compõem, os doadores se organizam para fazer a contratação da assessoria. Então, contratam a assessoria organiza toda a parte documental da instituição. E aí vem a questão dos recursos públicos, as parcerias públicas, as emendas parlamentares, os editais, que cada vez que vai entrando esse recurso, aí a assessoria passa a ser paga através do recurso de uma emenda parlamentar, através de um edital, através de uma outra parceria com o setor privado. Pois bem, nós conversávamos e você disse que é um campo muito aberto, o terceiro setor, para profissionais ou novos profissionais que queiram entrar, principalmente assistentes sociais. Nos assistentes sociais é muito difícil você se conseguir, você estava falando para mim, né? É difícil quem trabalha e quem tem já o manejo do terceiro setor. Qual o conselho que você daria para as pessoas aí que estão nos vendo, nos assistindo, que está se formando agora em serviço social, enfim, não é só serviço social que dentro de uma OSC precisa, né? Existem vários profissionais. Você poderia citar esses profissionais e dar um conselho a quem está se formando agora, ou quem está aí se formou e não sei o que é que vou fazer da vida. Realmente é uma área muito assim, promissora o terceiro setor para os profissionais, tanto os liberais ou... Exatamente. Um conselho que eu dou é que se capacite, né? Se capacite, procure entender o terceiro setor para que você possa fazer uma boa prestação de serviço. A gente, né, recentemente, a assessoria, ela integrou a rede Costa do Sol. Então, a gente tem a secretaria dessa rede, tá? A gente está trabalhando com a secretaria dessa rede, o secretariado. E aí a gente tem mais de 70 instituições espalhadas pelo Brasil inteiro dentro da rede. E a gente trabalha com agricultura familiar, economia solidária dentro dessa rede. Inclusive, a gente vai estar com um evento agora, no dia 28, na sexta-feira da próxima semana, né?
vai estar aqui... É sexta-feira que vem. Vai estar aqui o vídeo, né? A nossa entrevista vai estar aí em vários... Está acontecendo dia né? 18 de novembro de 2025. Exatamente. Então, daqui a 10 dias, a gente vai ter essa jornada da agricultura familiar, onde a gente vai trazer também essa proposta de estruturação para quem trabalha com agricultura familiar, né? Muitas instituições precisando desse suporte e a assessoria está chegando perto deles. Então, uma das formas de você poder melhorar, né, essa questão é participando. Também, Cristiano, as assistentes sociais, eu vou dizer uma para vocês, olha, o campo do terceiro setor precisa de assistente social que entenda do terceiro setor. Infelizmente, a gente tem encontrado muita profissional que está presa ao primeiro setor, ao setor público, e não entende como funciona a questão e o trabalho dentro do terceiro setor, né? E por causa disso, Cristiano, agora no dia 29 desse mês de novembro, a gente vai estar com o curso para assistente social trabalhar no terceiro setor. Então, quem é estudante, quem concluiu e está aí esperando uma oportunidade de trabalho, ou quem quer mudar, né, o seu segmento de atuação, a gente vai estar com esse curso, né, o curso de assistente social no terceiro setor, onde a gente vai estar justamente neste curso falando sobre a prática, como funciona o terceiro setor, qual é a prática da assistente social dentro dele, quais são os instrumentais que esse profissional precisa dominar dentro do terceiro setor. Então, o curso ele vai estar voltado justamente para o conhecimento e a prática, né, de atuar dentro das organizações da sociedade civil. Tem algum valor o curso? Algum valor simbólico, enfim, ou é pago mesmo? É um curso pago? Ele é um curso pago, tá certo? Direcionado só para as assistentes sociais? Direcionado só para assistente social, exatamente. É um curso pago, a gente está disponibilizando o link lá no nosso Instagram, SJ Assessoria Social. Então, você acessa lá, faz a sua inscrição, tá certo? Com vagas limitadas? Com vagas limitadas, né? Porque o local, ele não comporta muita gente. Então, quem tem interesse precisa ir logo correr e fazer. Então, o curso ele é direcionado a profissional e estudantes da assistência social que querem entrar dentro deste novo mercado, que é o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, institutos, associações, fundações, organizações religiosas. Ótimo, olha só, que maravilha, né? Eu fico encantado, porque assim, é mais um braço que se abre para empregar as pessoas, né? É mais um norte que você está dando aí para os novos aí graduados, que aí estou pensando o que eu vou fazer da vida, né? Mas é muito importante isso. Eu acho que a assistente social, ela tem um papel fundamental dentro do terceiro setor. Inara Neves, olha só, aqui tem várias perguntas, vamos fazer um outro podcast, tá certo? Ainda teríamos aí muitas perguntas, muitas coisas para nós falarmos ainda aqui, mas já estamos aí quase no finalzinho do nosso podcast, então, mas assim, eu queria que você falasse um pouco, você já falou tudo que você faz, mas agora, no finalzinho, eu queria que você colocasse em ordem todos os serviços que você presta para uma OSC. Eu estou abrindo uma OSC, eu vou abrir uma OSC. Eu quero abrir uma OSC. Não importa o ramo, né? A área dela, melhor dizendo, a área. E me fale o que é que você faz. Inara, eu sou Cristiano Richelli, liguei para você agora, falei com você no WhatsApp, eu quero uma consultoria, uma assessoria para montar uma OSC, um sonho que eu tenho, uma OSC de empreendedorismo para ajudar as pessoas. Me fala passo a passo o que você faz até o finalzinho do recurso e o gerenciamento do recurso. Bom, Cristiano, a gente começa a sua OSC do zero, tá certo? Então, a gente está lá preparado para começar a sua OSC do zero. Tem que abrir num cartório, então, como é que faz? Então, o que é que a gente faz? A gente faz a assembleia, a gente organiza estatuto, a gente faz registro em cartório,
A gente alinha CNPJ com o estatuto. A gente implanta os serviços dentro da OSCE, acompanha, né, faz todo o monitoramento das atividades, capacita a equipe para trabalhar, né, dentro da instituição. A gente organiza os planos de trabalho para a captação de recursos, submete a editais. A gente faz todo o direcionamento, né, dos recursos captados, ou seja, como ele vai ser aplicado, quem vai fazer, como vai acontecer e como é a prestação de conta. A gente começa do início até o final de cada recurso que a instituição recebe. Então, na realidade, a gente faz todo esse acompanhamento e o que eu acho mais importante, a assessoria está o tempo todo capacitando a equipe daqueles que estão conosco. Nossa, então você já falou que tem os contadores, né? Trabalham com 2 empresas contábeis e já sei que é um giro muito grande, né? Uma só não consegue dar conta, enfim, né? E também tem a troca de experiências, né? Claro, todo mundo faz essa troca de experiência. Então, para nós finalizarmos, né, a nossa entrevista, eu queria que você divulgasse todos os seus contatos. Pode ficar à vontade, seu Instagram, o Instagram da sua assessoria, o contato da sua assessoria. E se você puder fazer isso, né, pode pegar o celular, não tem problema não. Pega o seu celular para ver o contato da sua assessoria. Então não tem problema algum, o seu contato pessoal, fica à vontade para você fazer aí o seu merchan e divulgar, porque o meu intuito aqui nesse podcast é uma coisa simples, gente. Não é nada assim extraordinário, não é nada que a gente possa trazer algo grandiosamente que as pessoas não possam entender. O que eu quero é a simplicidade do dia a dia das pessoas, que elas possam entender que nós trazemos os entrevistados aqui, são pessoas, você vê, super elegantes, né? Mas o que eu quero é que você que está do outro lado da telinha entenda que existe muitos campos para que você possa desenvolver a sua profissão ou desenvolver uma nova visão de trabalho, fazer migrar de carreira, enfim. Nós sempre estamos trazendo aqui pessoas capacitadas, referência, porque Inara Neves e a assessoria dela hoje é referência no estado da Paraíba, na área do terceiro setor. E aí é isso que nós queremos, para abranger todas as pessoas que ainda não conhecem ou não entendem o que é o terceiro setor. Fica à vontade para fazer suas considerações finais e também divulgar, aí vender, como nós dizemos, o seu peixe, seu serviço e seu produto. Com todo prazer, vamos lá falar, né? Cristiano, eu gostaria só de colocar que quando a gente implanta o serviço dentro das instituições, a gente organiza ela para tirar o CMAS, que é o Certificado da Assistência Social. A gente organiza ela para alinhar, para que ela tenha também um CNAE, né? Que possa captar recursos. A gente organiza ela para captar recursos também da saúde, né? A gente organiza ela para tirar as inscrições tanto no Conselho do Direito da Criança como no Conselho do Direito da Pessoa Idosa e trabalhamos também com o SEBAS, né? O SEBAS Assistência Social. Então, tudo isso a gente também faz essas certificações das instituições, né? Quanto a vender meu peixe, né? Vocês podem me encontrar lá no SJ Assessoria Social, que é o nosso Instagram, tá certo? Você também pode entrar em contato com o celular da assessoria, que é o 98695-6050. Então, você entra em contato pelo WhatsApp ou liga para poder sentar conosco, apresentar a sua instituição, né? Dizer quais são as suas dores e a gente chegar numa melhor solução para você. Eu gostaria de dizer que as organizações religiosas, associações, né, cooperativas, todos vocês que estiverem precisando de ajuda, podem acessar a gente, que com certeza a gente encontra a melhor forma de você poder ser sustentável, tá bom? Pois bem, eu agradeço demais, Inara. Eu fico muito feliz por sempre trazer um assunto e um tema novo e diferente, né? O terceiro setor ainda... As pessoas pensam que estão caminhando, mas está muito avançado. Eu li alguns artigos sobre o terceiro setor, como eu falei do início, que hoje, na parte do PIB no nosso país, só perde para o agro.
né, que é imenso. Exatamente. Mas muito obrigado por ter aceitado nosso convite e até a próxima. Com certeza nós vamos ter um outro podcast falando desse assunto do terceiro setor, debatendo sobre o terceiro setor. Vamos trazer mais pessoas para a gente fazer um debate aqui sobre o terceiro setor e a importância do terceiro setor para o nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, Cristiano? Muito obrigada pelo convite. Olha, é um prazer. Esse assunto eu me sinto bem confortável e muito feliz em poder contribuir. Eu digo que é a forma que Deus me deu de contribuir para ajudar e melhorar a vida de muitas pessoas. Quando a gente estrutura uma instituição e ela tem um impacto maior na sociedade, então eu digo que eu consegui, né, cumprir a minha meta, a minha missão. Né? Então eu sou muito agradecida, né, por estar, né, nesse trabalho que me realiza, que me completa também. Então, muito obrigada a você pelo convite. Estamos, sim, na disponibilidade de vir outras vezes que precisar, com certeza. E fica aí o meu convite, né? Você que é da agricultura familiar, participe conosco da Jornada da Agricultura Familiar, onde a gente vai estar falando sobre linhas de crédito e estruturação dessas instituições que trabalham, né, com a agricultura familiar e economia solidária, né, com a preservação do meio ambiente através das suas atividades econômicas. E também a gente convida para o curso do assistente social no terceiro setor, né, que vai vir trazer, né, essa força e vai ser também uma nova via para que quem concluiu o curso ou quem está perto de concluir o curso possa entender o terceiro setor e possa contribuir, né? Porque a gente encontra muitas assistentes sociais que não sabem como fazer. Então, muito obrigada. Eu que agradeço de verdade. Olha aí, gente, você está precisando aí no terceiro setor de assessoria, procure Nara Neves, a SJ Assessoria Social, que é o Instagram. Lá você vai encontrar, eu vou deixar também aqui os links dele, né, depois no nosso YouTube, enfim. Então, quero agradecer a todos pela grandiosa e sempre honrosa audiência. Até o nosso próximo encontro.